Por trás do brilho e do humor de Eddie Murphy, existe uma história pouco contada. Uma tragédia marcada por mistério e dor. Quem era de fato o pai do astro? E o que realmente aconteceu com ele? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir os detalhes sombrios de um passado que poucos conhecem. Segure firme aqui. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Vamos de novo, de novo. Levante o... Eddie Murphy. Dá dificuldade ao brilho das telas. Edward Regan Murphy nasceu em 3 de abril de 1961, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Desde o início, sua vida não foi fácil. Filho de Lillian Murphy, funcionária de uma empresa telefônica, e de Charles Edward Murphy, a infância de Ed foi marcada por dificuldades e uma trágica perda. Quando ainda era muito pequeno, sua mãe adoeceu gravemente. Ed e seu irmão mais velho, Charlie Murphy, foram separados temporariamente dela e viveram em lares adotivos por um tempo. Esses anos formativos, longe dos pais, foram solitários e confusos. Mas foi nesse período que Ed começou a desenvolver seu senso de humor como uma forma de lidar com a solidão. Comédia e primeiros palcos. Aos 15 anos, já de volta a uma vida familiar mais estável com a mãe recuperada e casada novamente, Ed começou a se apresentar em clubes de comédia locais em Long Island. Inspirado por ícones como Richard Pryor, Red Fox e Bill Cosby, ele se destacou rapidamente por sua energia, suas imitações e pela capacidade de criar personagens hilários. Um capítulo doloroso. A morte do pai. Em meio à sua infância já conturbada, uma tragédia ainda maior caiu sobre a vida de Eddie Murphy. A notícia da perda de seu pai, Charles Edward Murphy, um homem conhecido por sua presença carismática, policial de trânsito durante o dia e comediante amador nas horas vagas. Ed tinha apenas 8 anos quando soube que seu pai havia sido ceifado de forma brutal. Por trás da tragédia, havia uma história sombria. A nova namorada do meu pai não queria se separar dele, porque ele era um cara muito de boa pinta, e ela acabou ceifando a vida dele com facadas. Esse trecho, raramente comentado por Ed em público, ecoa como uma cicatriz profunda. O crime, envolto em ciúmes, obsessão e fúria, não foi apenas a perda de um pai. Foi um golpe violento que arrancou dele a chance de ter uma figura paterna constante. A ausência de Charles não foi silenciosa. Essa dor, essa falta nunca preenchida, moldou o humor de Ed. A comédia para ele não era apenas entretenimento, era refúgio. Era onde ele escondia a saudade, onde ele reorganizava a dor e transformava lágrimas em riso. Seu talento não nasceu apenas da inspiração, nasceu também da resiliência diante da perda. Essa tragédia pessoal nunca foi um capítulo fechado, mas se tornou uma sombra constante em sua formação. E talvez uma das fontes mais silenciosas de sua genialidade cômica. Saturday Night Live e ascensão rápida, 1980 a 1984. Aos 19 anos, Ed foi contratado pelo programa Saturday Night Live, SNL, tornando-se um dos membros mais jovens do elenco. Com sua inteligência afiada e senso de improviso, ele rapidamente se tornou a alma do programa, em um momento de crise de audiência. Personagens como Buckwheat, Mr. Robinson, Gumby e o irreverente velho judeu cativaram o público. Ele não apenas salvou o SNL de uma crise criativa, como redefiniu o que era ser comediante jovem, negro e universalmente popular. Explosão no cinema, 1982 a 1989. O talento de Ed logo migrou para as telonas. Nos anos 80, ele se tornou um verdadeiro astro de Hollywood, protagonizando uma sequência de filmes de sucesso. 48 Horas, 1982. Ao lado de Nick Nolte, combinando ação e comédia. Trocando as Bolas, 1983. Sátira econômica e racial ainda atual.
Um Tira da Pesada, 1984, como Axel Foley, um policial espirituoso e audacioso, bateu recordes de bilheteria. O sucesso gerou duas continuações, 1980 e 7 e 1994. O Rapto do Menino Dourado, 1986, mistura de aventura, fantasia e humor. Um Príncipe em Nova York, 1988. Ed interpretou múltiplos personagens com perfeição, tornando o filme um dos maiores clássicos da comédia. Stand-up. Ed no palco em seu melhor estado. Enquanto fazia sucesso nos cinemas, Ed também dominava os palcos de stand-up. Delirious, 1983. Seu estilo cru, provocador e espontâneo brilhou. Fala sobre família, celebridades e racismo com ousadia. Raw, 1987, tornou-se o especial de stand-up mais rentável da história até hoje, consolidando seu lugar entre os maiores comediantes do mundo. Década de 90. Recomeços e experimentos. 1990 a 1999. Ed continuou sua carreira com uma mistura de sucessos e fracassos. O Professor Aloprado, 1996. Um marco do humor físico e das transformações em maquiagem. Ed interpretou toda a família Clump. Cletus, olhando esse espaguete, do que é que você se lembra? Vovó, por favor, agora chega, né? Não exagera. É isso aí, vovó. Talvez Senhor Pinto, quem sabe, não é? Senhor, tenha piedade. Eu vou dizer uma coisa, velhota. O que eu faço no meu quarto é um problema meu. A única coisa que você faz no seu quarto é ficar coçando o saco, mais nada. Eu falei. Dr. Dolittle, 1998. Sucesso com o público infantil, misturando doçura e humor. Vampiro no Brooklyn, 1995. Tentativa de misturar terror com comédia, fracassou. A Creche do Papai, 2003. Filme familiar com grande apelo popular. Durante esses anos, Murphy se tornou pai de 5 filhos, com sua então esposa, Nicole Mitchell Murphy, com quem ficou casado até 2006. Ao longo da vida, teve 10 filhos com diferentes relacionamentos. Norbit e a Polêmica, 2007. Em 2007, Ed Murphy estrelou e coescreveu Norbit, um filme que causou muita controvérsia. Ele interpreta 3 personagens principais: o frágil Norbit, a dominadora Rasputia, sua esposa obesa e abusiva, e o idoso asiático Sr. Wong. Com muita maquiagem, efeitos práticos e seu estilo exagerado, o filme escancarou a veia cômica mais extrema de Murphy. Apesar das críticas pesadas por estereótipos e humor escatológico, Norbit foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 150 milhões de dólares mundialmente. O filme se tornou cult entre fãs e destacou sua capacidade de assumir múltiplas personalidades com excelência cômica. Reconhecimento em Dreamgirls, 2006. Em contraste total com Norbit, Murphy emocionou a todos em Dreamgirls, interpretando James Thunder Early, um cantor de soul com traços trágicos. Foi um dos pontos mais altos de sua carreira dramática. Ganhou o Globo de Ouro, recebeu indicação ao Oscar. Desempenho provou que Murphy era mais do que apenas um comediante. Era um artista completo. Shrek e nova geração de fãs, 2001 a 2010. Durante os anos 2000, Ed brilhou com sua voz inconfundível como o burro, de Donkey, da franquia Shrek, ao lado de Mike Myers. Os 4 filmes foram sucesso de crítica e público. O personagem se tornou um ícone da animação e trouxe Ed para um novo público, o infantil e familiar. Recuo e Retorno Triunfal, 2011 a 2020. Após alguns anos longe dos grandes holofotes, Murphy voltou com tudo. Dolomite is My Name, 2019, como o lendário Rudy Ray Moore, impressionou com uma atuação viva, inspiradora e divertida. Foi indicado a vários prêmios e elogiado por público e crítica. Retorno ao SNL, 2019. Mais de 30 anos depois, foi aclamado e rendeu a ele um Emmy. De comediante a hitmaker. O som surpreendente de Ed Murphy. Mesmo sendo mais conhecido pelo humor e atuação, Ed Murphy também marcou presença nas paradas musicais. Seu maior sucesso foi
Party All the Time, lançado em 1985 e produzido por ninguém menos que Rick James. A faixa virou hit e alcançou o segundo lugar na Billboard Hot 100 no ciclo Annual. Apesar de a música nunca ter sido seu foco principal, Murphy continuou explorando esse lado artístico com lançamentos esporádicos, incluindo músicas em estilo reggae, como Red Light, uma colaboração com Snoop Dogg, lançada em 2013. Legado imortal. Eddie Murphy é, sem dúvida, um dos artistas mais versáteis e influentes da história do entretenimento. Seu impacto é duradouro, nomeado o 10º maior comediante de stand-up pela Comedy Central. Mais de 6 bilhões de dólares em bilheteria acumulada. Cecil B. DeMille Award pelo conjunto da obra no Globo de Ouro de 2020. Inspirou comediantes, atores e produtores ao redor do mundo. De um menino separado dos pais, sobrevivendo à dor e às perdas, Eddie Murphy se transformou num dos maiores nomes da cultura pop mundial. Sua trajetória prova que o talento, quando acompanhado de resiliência, pode transformar sofrimento em risos e arte. Você que admira o Eddie Murphy, qual personagem dele é o seu favorito? Comenta aí. E para você que chegou até aqui, só tenho a agradecer meu muito obrigado e até o próximo vídeo.